Muito bem, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gostei do amém. Há um certo tempo atrás, quando Deus nos deu o privilégio de começarmos aqui esse trabalho, estarmos aqui à frente da igreja, desfrutando das bênçãos que Deus estava separando para nós, Deus colocou profundamente no nosso coração o propósito da gente divulgar o nome de Jesus Cristo dentro dos prédios que estão do outro lado da rua. A gente sempre viu, assim, com muito carinho, com muita clareza, essa porta aberta que Deus colocou para nós, de estarmos falando do amor de Jesus Cristo às pessoas que estão do outro lado da rua. E aos pouquinhos, Deus, em sua graça, sua maravilha, tem nos permitido já começar a conversar com algumas pessoas e ter alguns frutos por isso. Todo último domingo do mês, nós selecionamos um dos prédios aí para estar fazendo uma visita de porta em porta e falando do Evangelho para as pessoas do condomínio. E essa tem sido uma das nossas tarefas. E quando nós nos metemos em tarefas espirituais, nós precisamos de armas espirituais. E nós precisamos nos cobrir com aquilo que a palavra de Deus nos instrui. E um dos caminhos é nós investirmos pesadamente na nossa vida de oração. E orarmos a Deus para que Deus abra as portas, para que Deus nos capacite, para que Deus nos conduza às pessoas que Ele deseja trazer, ou, ao menos, iniciar a semeadura na vida dessas pessoas. Então, eu queria fazer um desafio para a igreja essa semana, que você, todos os dias dessa semana, você pudesse estar colocando esse assunto em oração, para você poder estar orando pela evangelização, pelas pessoas que a gente está colocando lá. E eu queria que levantasse a mão todos aqueles que juram que vão fazer isso essa semana. Levanta sua mão. Pode baixar. Bem. Agora eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Já que vocês se comprometeram em estar orando por esse propósito essa semana, a minha pergunta para vocês é o seguinte: jurar é pecado? Será que vocês acabaram de pecar? E eu pequei junto, né? Que a mão estava... Mas eu fiz só de exemplo, viu? Vocês já ouviram essa história? Que jurar é pecado? Que crente não pode jurar? Se jurar é pecado, por que jurar é pecado? É para pensar sobre esse tema que vai muito além de uma resposta de sim ou não, de é pecado ou não, mas sempre procurando compreender a profundidade daquilo que Cristo quer nos ensinar, que eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, e hoje vamos para os versículos 33 e 37. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33. O texto diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum, não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não poderiam fazer com que um só fio dos seus cabelos ficassem brancos ou preto. Que o sim de vocês seja sim e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor Deus, e pelo privilégio de num pleno domingo todos, ó Pai, terem uma Bíblia na sua mão, poderem abrir, Senhor Deus, para ser lida, estudada e aprendida, ó Pai. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito nos capacite a ir além de ler a Bíblia, que o Teu Santo Espírito nos capacite para podermos cumprir, Senhor Deus, aquilo que nós vamos aprender aqui nessa noite.
Que nós sejamos encontrados, ó Pai, como pessoas que amam e temem, ó Pai, a Tua santa palavra e buscam colocar ela em prática todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, em nossa fraqueza. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E aí? Está melhor agora ou está pior? Nós estamos vendo algumas falas de Jesus numa jornada do Sermão do Monte, numa parte do Sermão do Monte, onde Jesus está resgatando a essência da vontade de Deus, a essência da lei. E ele já tratou alguns aspectos. Ele fala no versículo 17, a partir do versículo 17, que ele não veio para revogar a lei, para ignorá-la, mas sim para cumpri-la. Ele começa a falar que matar não é só quando você vai lá e pega uma arma e mata alguém, mas quando dentro do seu coração nós nutrimos sentimentos, motivações de ódio, de desgosto para com uma pessoa, a gente está tendo a mesma raiz de assassinato no coração. Jesus também trabalha que adultério não é só uma questão de quando você vai lá e comete o ato, mas quando o seu olho, o seu coração deseja algo que não é seu, principalmente uma mulher que não é sua, você está cometendo o adultério, mesmo que você nunca venha a cometer o ato. Jesus também fala que divórcio não é como as pessoas encaravam na época, achando que ele podia ocorrer por qualquer motivo, e conversamos sobre isso na semana passada. E Jesus está continuando essa explicação, combatendo a falsa e deturpada explicação que os fariseus davam para muitos aspectos da lei, e que eles estavam distantes daquilo que era a intenção de Deus, do legislador, sobre aquilo que Deus colocou. Antes da gente colocar isso, primeiro eu queria trabalhar com vocês rapidamente o que é que ele está dizendo quando eles falam, ouviram o que foi dito aos seus antepassados, tá? Então, vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Aí no capítulo dos 10 mandamentos, né? Êxodo 20, versículo 7. Êxodo capítulo 20, versículo 7, nos diz o seguinte: não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Muitas vezes a gente encara esse versículo somente como dizendo assim, o menino, né, ou alguém que fala, meu Deus, fala Deus por qualquer coisa, menino, não fala o nome de Deus em vão, não é verdade? Tem essa conotação de que nós não devemos banalizar o nome do nosso Deus dizendo por qualquer coisa, mas há essa conotação casada com aquilo que Jesus estava dizendo. No momento em que você jura por Deus, você precisa cumprir, sabe por quê? Porque agora você está colocando o nome de Deus em xeque, e quando você não honra com aquilo que você jurou, pelo nome de Deus, você está dizendo o nome de Deus em vão. Você está metendo o nome de Deus onde você não deveria, você está casando o nome de Deus com mentira, e isso é pecado, isso desagrada o coração de Deus. Mas ande mais um pouquinho na sua Bíblia, vá para Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Deuteronômio 6, 13 diz o seguinte: tema o Senhor, o seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. E agora? Deus está mudando de ideia. O Deus que nos fala no Antigo Testamento que nós devemos jurar somente pelo nome dEle, quando chega em Cristo, Jesus fala, não jure pelo nome, não jure de jeito nenhum, não jure pelo céu, não jure pela terra, não jure por Jerusalém, não jure nem mesmo pela sua cabeça, não jurem de jeito nenhum. Primeiro eu quero tratar com vocês
a perspectiva do Antigo Testamento sobre juramento. A lei surge, Deus traz a lei inicialmente para um povo que havia saído de uma cultura politeísta, idólatra, imoral do Egito. Primeiras pessoas que ouvem a lei do Senhor é o povo do deserto, através de Moisés. E que eles não estavam acostumados, eles sabiam muito pouco daquilo que o Deus que os havia libertado queria. Eles sabiam que os deuses querem coisas, né? Porque eles viram isso no Egito. Mas o que é que o nosso Deus, que nos libertou desse mundaréu de deuses que nós vivíamos, o que é que o nosso Deus é? O que é que Ele gosta? Quais são os seus desejos? Qual é a tua lei? E Ele dá a lei para controlar, para nos dar os princípios daqueles que querem viver conforme este Deus, que é o mesmo Deus que nós temos. É o mesmo Deus manifestado em Cristo Jesus. E a grande verdade é que na lei de Deus a gente não enxerga esse mandamento de a gente não poder jurar de jeito nenhum. Eu vou chegar na perspectiva de Jesus. Mas quando a Bíblia fala para a gente não jurar falso, e esse falso tem duas conotações. Primeiro, é quando você promete alguma coisa e você não cumpre. Quando você promete alguma coisa e você não cumpre, você está jurando falso. E o segundo jurar falso é quando você usa, preste atenção nisso, a autoridade de um juramento para fazer as pessoas acreditarem numa mentira. E aí você está jurando falso novamente. Então, o povo de Israel, criado na cultura idólatra, não tinha compromisso com a verdade. Era um povo que jurava por qualquer motivo. E Deus fala, comigo não é assim. O que vocês fazem, como vocês falam, precisam refletir quem eu sou. E a minha palavra não muda. Aquilo que eu juro a vocês que eu vou fazer, eu faço. E vocês precisam ser assim. E o que acontece, meus irmãos, com tudo, é que quando nós banalizamos alguma coisa, ela acaba perdendo valor. Você nem liga mais para o que você está dizendo. Você nem liga mais para o que você está fazendo. Né? É igual o tudo bem da gente. O tudo bem da gente, a maior parte do tempo você está querendo dizer o quê? Oi. Opa, ei, tudo bem? Tá tudo bem. Tá uma vida tão caos, cheia de problema. Tudo bem. Por quê? Usa o tempo todo, e aí o que acontece? Banaliza, perde valor. É diferente de eu chegar para você, eu lhe conheço, sou seu amigo, olho na sua cara e falo, meu irmão, está tudo bem com você? Eu estou falando as mesmas palavras, mas com a conotação séria, não estou falando como se fosse um oi. Eu quero saber se está tudo bem com você de verdade. Então, o princípio que o Antigo Testamento nos ensina é que os juramentos eram feitos no Antigo Testamento, mas não por motivos banais. Eles eram específicos para momentos sérios e solenes. Não fazia parte do dia a dia do judeu jurar. Não fazia parte. Uma coisa que a gente precisa entender sobre o juramento, que o próprio Deus faz juramentos para nós. Todas as vezes que chove, quando acaba a chuva e tem sol, o que acontece? Arco-íris. Foi o que Deus falou sobre arco-íris. Este arco-íris, eu selo a minha aliança com vocês, porque eu juro que eu nunca mais mandarei um dilúvio para acabar com a terra. Quando a gente vai ouvindo isso, você precisa entender que aquilo que Jesus está querendo dizer não é literal da maneira como está escrito. Pastor, só está dizendo heresia. Então tá bom, vá lá e arranque seu olho. Porque Jesus usou esse mesmo artifício quando ele foi falar sobre a cobiça dos nossos olhos, das nossas mãos. Ele fala, se o teu olho direito faz você querer pecar, arranque o olho. Oi, agora Jesus está
ele está usando o mesmo artifício que ele usou na perspectiva do adultério. Ele está querendo dar naquele povo um choque. Sabe por quê? Porque os fariseus da época de Jesus, eles começaram a criar todo um esquema teológico em volta de juramento. Eles começaram a criar regras em cima dos juramentos. E eles começavam a dizer assim, que você pode jurar por qualquer coisa. Eles estavam voltando para o aspecto inicial. Só que como tem coisa que é muito banal, o que é que os fariseus faziam? Só, não dá para você jurar pelo nome de Deus por uma coisa dessa. Então faz o seguinte, jura por Jerusalém. Está conectada com Deus, mas não é Deus. Então, é um aspecto mais baixo que você está se comprometendo. Se não der certo, você não jurou pelo nome de Deus. Sabe aquele negócio de menino pequeno que vai falar uma coisa, ó, eu prometo que eu vou fazer. Aí, eu estava fazendo figa. Lembra disso? Eu juro, para ele se salvar do juízo, ele cruza os dedos. Pronto, mas eu estava cruzando os dedos. Então o que acontece? Os fariseus tiraram esse aspecto solene do juramento. Outra coisa, Jesus fala lá em Mateus capítulo 23, que, olha, tinha uma regra dos fariseus que dizia assim, se você jurar pelo templo de Jerusalém, você pode não cumprir o que você jurou, mas se você jurar pelo ouro do templo, aí tem que tu cumprir, aí é o ouro, cara. Eu estou só citando o que Jesus falou em Mateus capítulo 23, que era a regra farisaica da época. Ele dizia assim, olha, você pode jurar pelo altar do Senhor, se não cumprir, tudo bem, agora se você jurar pelo sacrifício que está em cima do altar, aí você vai ter que cumprir. Eu estou só querendo mostrar para vocês que os fariseus, eles tiraram a essência do juramento e focalizaram no modo. Se você fizer do modo mais light, Deus vai lhe aceitar, não tem problema. Por quê? Porque ele não foi colocado na jogada, só foi colocado umas coisas menores do que ele. E aí Jesus começa a combater essa ideia. Jesus começa a dizer assim, me diga uma coisa pelo qual você pode jurar que não está conectada com Deus. Se você jura pelo templo, o templo é dele. Se você jura por Jerusalém, a Jerusalém é dele. Pastor, só quero dizer aqui que esse texto está desatualizado, porque eu já consigo fazer meu cabelo ficar branco. Eu vou no cabeleireiro, boto água oxigenada, o cabelo fica branco. E boto o preto por cima. Me dá 3 meses para tu ver como é que tu fica teu cabelo de novo. Você está fazendo o seu cabelo parecer branco, parecer loiro. Mas ele não é. Você não tem poder de mudar a cor do seu cabelo. Tem? Está envelhecendo, o cabelo ficando branco. Eu disse, hoje, a partir de hoje, eu estou decidindo que meu cabelo não nascerá mais branco. Você não pode fazer isso. Então ele fala, como é que você está jurando por uma coisa que você não controla? Eu juro pelo túmulo da minha mãe. A pergunta que eu vou fazer é de quem era a sua mãe e de quem é o túmulo dela. E para terminar, tua mãe vai fazer juízo contra ti como? Jesus está dizendo que qualquer juramento que você faz, na verdade, você está fazendo para Deus. Não existe essa hierarquia em que algo me permite fugir daquele juramento ou não. O que os fariseus faziam enganavam um próximo, se apegando num detalhe teológico da lei, para continuarem santos, mas continuarem enganando as pessoas. É aquele menino que está no colégio, aí todo mundo está contando uma façanha.
Quem nunca pecou desse jeito que atira a primeira pedra. E aí você não tem história para contar. Aí faz o quê? Inventa, porque tem um tio meu, que uma vez ele estava dirigindo um avião. Tu dirige avião? Dirige. E aí começa as pessoas a não acreditar. O que é que você faz? Eu juro. Para tentar dar veracidade àquela mentira, a gente acaba inventando um juramento. E essa é a grande questão que Jesus está tratando aqui. Quando eu crio essa hierarquia, em que existem certas coisas pelas quais eu posso jurar e me livrar do juízo de Deus, eu estou, na verdade, querendo a autoridade de um juramento, para que as pessoas acreditem, mas a intenção do meu coração é outra. A intenção do meu coração não é cumprir e muito menos ser verdadeiro. Existe gente que entende esse versículo como literal. E por conta disso, quando chega num tribunal, na júri, você vai dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Não, juro não, que na Bíblia diz que eu não posso. Jesus não negou o juramento. O que Jesus está fazendo é trazendo o significado mais correto da intenção de Deus através do juramento. Ele vivificou esse significado. Deus em momento nenhum aboliu os juramentos, mas os nossos juramentos, eles precisam ser solenes. Quando nós juramos aqui no começo do culto, você está jurando diante de Deus. Você assumiu um compromisso comigo. Quem é que eu vou saber se você não vai cumprir? Não vou. Se você levantou a mão, esta semana você assumiu um compromisso diante de Deus e com o próprio Deus. Por algo lícito, por algo verdadeiro, importante na nossa caminhada. E nós encontramos na palavra várias vezes onde os juramentos são feitos. José pede que seus irmãos jurem que ele vai levar a mensagem para os seus pais, que eles retornem. Davi faz juramentos ao seu colega Jonatas. E como mostrei a vocês, Deus também jura. Juramento não pode ser usado para valorizar ou dar crédito a uma história banal que a gente conta, isso é errado. Deus quer falar que tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente jura, está debaixo dos olhos dele. Não existe nada que a gente fala que está aquém do governo e da soberania de Deus. O que Jesus está querendo dizer é que se nossa fala fosse sempre verdadeira, eu não precisaria de juramento. Ele está falando que quando nós falamos, deve ser algo tão correto, tão verdadeiro, que ele fala, se você está dizendo sim, que seja sim, incontestável. E se eu estou dizendo não, é porque é não. Jesus fala, se vocês fizerem isso, para que jurar? O juramento, por muitas vezes, na conotação do mundo, na conotação dos fariseus, é como se fosse, num mar de mentiras, vamos colocar algumas verdades. Jesus fala, tire toda mentira. Se o juramento, se a teologia do juramento está servindo para você implementar na sua mente, licitamente, juramento ou mentira, tire isso da sua mente, não jure. Primeiro se preocupe com tudo que você está dizendo. Que a sua palavra, ela seja se sim, sim, se não, não. Partindo desse pressuposto, Jesus fala, pois qualquer coisa mais que vocês disserem vem do maligno. Se eu posso falar sobre alguma coisa, eu vou dizer que sim. Se eu não posso falar, eu vou dizer que não. Porque se eu inventar, eu estou casando com o pai da mentira.
Pense numa imagem que eu acho fortíssima. É você dizer assim: quando eu minto, eu me afilio a Satanás. Ele se alegra, diz isso, olha, o Filho de Deus mentindo. Muito bem, muito bem. Enquanto a palavra de Deus nos alerta que Satanás é mentiroso desde o começo. A gente viu isso aqui hoje, na escola dominical. A primeira fala de Satanás na Bíblia é ele mentindo. Meus irmãos, a verdade é sagrada. E nós somos chamados para viver de uma maneira que a honre. Jesus está nos ensinando que quando nós mentimos, nós estamos cometendo um pecado tão perigoso contra a quebra de um juramento. Seja que mentira for, seja em que área for. Jesus nos disse em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para nós pregarmos ao mundo, para que as pessoas vejam Cristo em nós, eu preciso mostrar esse caminho, eu preciso mostrar essa verdade, eu preciso mostrar dessa vida. Quando eu minto, quando a minha palavra no trabalho, na minha família, na minha vizinhança não é confiável, eu me distancio de Jesus Cristo. Porque Jesus, não importa quem estava na frente dele, ele dizia a verdade. Quando nós dizemos a verdade, nós mostramos que nós amamos a Cristo Jesus. E a gente vai e volta para Deuteronômio 6. Você quer jurar por alguma coisa? Você quer um solene, não porque você não tem palavra, mas porque a situação da qual você está vivendo perde solenidade, perde força. A Bíblia fala: jure somente pelo nome de Deus, porque Deus é soberano, não existe nada que você faça que você está aquém do que Ele vê, e quando nós juramos por Deus, atraímos sobre nós também o juízo dele, caso a gente não cumpra. Mas atraímos de Deus também a bênção, caso nós cumpramos. Existem muitas maneiras de não sermos servos de Deus, que dizemos sim para o sim e não para o não. Quando nós firmamos um compromisso presencial, um encontro com alguém, e a gente não vai para esse encontro, a gente não dá satisfação porque a gente não foi, a nossa palavra está trazendo desconfiança para os que ouvem. Nós estamos falhando nesse compromisso. Quando nós assumimos compromissos financeiros com outras pessoas e nós não honramos com a nossa palavra, nós não estamos sendo aquilo que Jesus nos pede para sermos. Quando nós exageramos numa descrição, criamos uma história que é parte verdade, parte mentira, nós estamos quebrando esse mandamento. Quando nós mentimos para fugir de pequenos problemas, nós não estamos sendo essas pessoas que Cristo nos manda. E quando nós prometemos que vamos orar por algo e nós não oramos, nós estamos quebrando esse mandamento. Nunca diga que você vai orar por alguém se você não vai orar por ela. Não faça isso. Porque a pessoa vai saber se você orou por ela? Ela não vai saber. Às vezes você conversa com a pessoa e faz: não, meu irmão, eu vou orar por você. Ô, meu irmão, que bom. Aí chega na outra semana: ó, nossas orações foram respondidas. Foram respondidas. O que acontece com a sua cabeça? Senhor Deus, tem misericórdia. Porque tu respondeu só a dele, porque eu nem orei.
É interessante como a gente acha um absurdo a mentira que contamina a política. Mas no nosso dia a dia a gente acha normal. As pessoas não saberem se aquilo que nós estamos dizendo é a verdade ou se será feito. E aqui tem uma lição muito importante: aprenda a dizer não quando é não. Meu irmão, você pode me ajudar com isso? Eu preciso que você faça isso. Posso. Uma semana, 2, 3, um mês, 2 meses. Aí eu, meu irmão, você não disse que ia me ajudar? Se é não, é não. É diferente eu dizer assim: olha, eu estou muito atarefado, eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar, meu irmão. E você de fato tentar e não conseguir. É totalmente diferente. Você não deu certeza a ele. Então não se comprometa com aquilo que você não pode, e muito menos com aquilo que você não visa cumprir. Eu lembro uma vez que eu estava numa luta contra o pecado, e eu já estava chegando nessa fase de arrancar o olho. Digo, meu Deus do céu. E aí eu lembro que eu fiz um juramento para Deus. Eu jovem, Senhor Deus, se eu cair nesse pecado de novo, vê o nível, pode me tornar estéril. Toda vez que eu pensava em pecar, eu digo, Deus me livre, vou não. Vou pecar mais não. E foi muito bom. Passei um bom tempo da minha vida com a luta com aquele pecado amenizado, até o maldito dia que eu pequei. Eu disse, pronto, agora ferrou. Agora eu virei estéril, agora eu virei estéril, não estava nem casado ainda, nem lembro se eu estava namorando, se eu não estava, com quem eu estava, mas eu entrei no desespero. Graças a Deus meu pai é pastor, né? E eu disse, pai, eu estou num problema. Eu disse, o que foi, meu filho? E aí eu contei a história para ele. E ele me disse assim, meu filho, é verdade, quando você faz um juramento para o Senhor, precisa ser sério. Mas Deus sabe no nosso coração e no nosso pecado que a gente pode fazer juramentos impensados ou até impossíveis. E a palavra dele, vamos rogar a Deus para Deus ter misericórdia. Deu para perceber que Deus não executou, né? Nasceram 2, podia ter mais, né? A gente executou o juízo, a gente mesmo. E Deus teve misericórdia da minha vida. O que Jesus está querendo dizer é muito além de você sair daqui com uma resposta. Eita, aprendi hoje que não é pecado jurar. Pecado é você fazer de motivo banal. Se você sair daqui com essa lição, você não entendeu nada do que Jesus está falando. Jesus está querendo dizer aqui que nós precisamos ser homens e mulheres confiáveis na nossa palavra. Que aquilo que é dito é feito e é cumprido. E que quando não é, nós temos a consciência de que nós falhamos, que nós precisamos pedir perdão do nosso pecado, porque nós falhamos. Nem que seja uma promessa que é feita a um filho de ir tomar um sorvete. Amanhã a gente vai tomar um sorvete. O que é que você está fazendo? Você está dando a sua palavra. Chega amanhã, não toma um sorvete. O que acontece? Você pecou. Mas pastor, meu dia foi, olha, o carro bateu, e não sei o que, meu chefe me demitiu. Mas você disse, seu filho não sabe nada disso. Ele queria saber que você ia tomar um sorvete. Nesse momento, você deve ao seu filho um pedido de perdão, porque você quebrou com a sua palavra. Agora, filho, amanhã talvez a gente tome um sorvete. Aí, história. Você me prometeu. Eu não prometi. Eu disse que talvez. Quando nós somos homens de verdade, íntegros no falar, principalmente em ambientes hostis como faculdade, trabalho,
as pessoas vão saber que quando a gente está falando algo para o coração delas, da mensagem de Jesus Cristo, é a verdade. Por quê? Porque fulano não mente. Tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Olhem para a vida de Daniel. Eles não conseguiram achar em Daniel uma falha. Não que ele não tivesse, ele tinha. Mas Daniel era um homem de palavra. Meus irmãos, eu encorajo os irmãos a usarem o juramento em momentos solenes. Eu vejo, por exemplo, o casamento como um momento muito propício para isso. A sua confissão de fé, a sua profissão de fé aqui para você se tornar membro da igreja, muito propício a isso. São juramentos que nós fazemos para o resto da nossa vida, não porque estamos jurando, mas porque somos crentes. Porque estamos colocando debaixo de Deus uma promessa que nós estamos fazendo voluntariamente. Mas acima de tudo eu reconheço e espero que a nossa igreja seja uma igreja que fala a verdade, que vive essa verdade naquilo que pensa e naquilo que promete. Eu lhe atesto, vai ter momentos em que a mentira vai coçar bem na pontinha da sua língua. A Bíblia fala que nós precisamos cumprir aquilo que nós prometemos, mesmo com dano próprio. Para terminar, eu queria terminar com um exemplo que aconteceu com meu pai, que trouxe muita alegria, e são coisas que vão marcando o coração dos filhos. Quando Casa Caiada estava no templo antes do que ela é hoje, que é uma quadra, essa quadra foi construída do zero, ele estava no processo de vender a igreja antiga para poder investir esse dinheiro numa igreja nova. E aí apareceu compradores, para comprar a igreja, um pessoal da Assembleia de Deus, e ele falou quanto era o preço, aquela coisa toda, e eles acertaram. Então, tudo bem, o acordo está fechado, mas não assinaram o contrato, não pagaram nenhum valor, nem nenhuma entrada, estava nesse trâmite, mas eles conversaram e concordaram com o valor, ou a forma de pagamento que foi estipulado na época. Na mesma semana, antes que qualquer coisa legal acontecesse, o conselho da igreja, a liderança da igreja foi procurada, ofereceram o dobro do preço. E a resposta foi: nós já fechamos com aquele primeiro que procurou a gente, e a gente vai honrar a nossa palavra. Foi uma palavra que valeu mais de 300 mil. E Deus honra. Hoje é a nossa igreja mãe. Já casamos, Não somos mais congregação da igreja de Casa Caiada, mas Deus abençoou. Entenda, meus irmãos, qual é a dificuldade de recurso para o nosso Deus? Me diga. Qual é a dificuldade que Deus tem de nos ajudar nos momentos em que nós honramos com aquilo que Ele nos pede? É melhor seguir com fé, com a fé de que o nosso Deus vai nos honrar quando nós o honramos, mesmo quando nós estamos sofrendo dano por seguir a Ele. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu não conheço, Senhor Deus, a caminhada e as tentações de cada um aqui presente, mas o Teu Santo Espírito o sabe. O Senhor sabe, Senhor Deus, que mentiras, Senhor Deus, ou que enganos estamos produzindo até para nós mesmos, Senhor Deus, que desonram o Teu nome, Senhor. Queríamos nós, Senhor Deus, que essa fosse uma pregação que nós não precisávamos ouvir. Mas constantemente, ó Pai, o nosso coração enganoso se vê tentado, Senhor Deus, a não arcar com tudo aquilo que a gente fala, Senhor Deus. Nos livra. Que nós sejamos conforme a imagem do Teu Filho Jesus. Se Ele é a verdade, Ele é a verdade, que nós possamos estar espelhando essa verdade
na nossa vida todos os dias. É assim que nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.